Olá, Eutonautas! Eu sou Larissa Padron, este é mais um Fora do Padrão e hoje eu vim falar de um tema que tem a ver com cinema, mas ele tem muito mais a ver com feminismo. Prevejo que 80% das pessoas que deu play neste vídeo já fechou ele neste momento. Mas eu sei também que boa parte do público que me acompanha aqui, não apenas as mulheres, mas também os homens, são simpáticos à causa feminista e eu sei disso porque vocês continuam voltando aqui, basicamente. E caso vocês ainda não tenham notado, eu sou feminista, eu me considero feminista. Mas nem sempre foi assim. Há uns 6 ou 7 anos eu não me considerava feminista, eu não me via dessa forma e eu falava que eu não era feminista, inclusive publicamente num podcast que era ouvido por uma quantidade razoável de pessoas. E hoje eu percebo que eu falei bobagem naquela época. Eu sempre acreditei que deve existir igualdade de direitos entre homens e mulheres, que eu e nenhuma mulher deveria ser tratada como menos, como inferior, simplesmente por ser mulher. E o nome disso é feminismo. Mas eu tinha acabado de entrar na universidade na época e eu tive, de uma vez muito nova, contato com um monte de teoria feminista diferente. E aí eu fui percebendo que com algumas eu não concordava, tinha alguns pontos específicos que eu achava radical, que eu não concordava com tudo, e que eu não tinha conhecimento suficiente pra falar, ok, eu entendo desse assunto, então deixa eu me rotular como feminista. Mas você não precisa estudar sobre feminismo para ser feminista, eu acredito nisso. Eu, você e um monte de mulheres ainda não temos uns direitos muito básicos assegurados e nós estamos lutando por eles, mesmo que de maneira diferentes. Somos feministas. E que bom que eu não concordo com todas as vertentes possíveis do feminismo. Que bom que existem discordâncias no conhecimento. O conhecimento só evolui a partir da crítica. Contada essa historinha, eu, como feminista, fiquei muito feliz com o movimento Time's Up, que surgiu no começo de 2018 agora. Cerca de 300 mulheres da indústria de cinema se juntaram para lançar esse movimento chamado Time's Up. Existe um site, que eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer, e ele tem várias frentes de trabalho que lutam pela igualdade de direitos das mulheres, especialmente na indústria de cinema, mas não apenas restrito a isso. E este movimento tem várias frentes de trabalho, como, por exemplo, exigir igualdade salarial na indústria de cinema, e principalmente eles criam um fundo para ajudar mulheres que não podem pagar por defesa legal quando elas sofrem assédio. E para chamar atenção para esse movimento, a grande maioria das mulheres que compareceram à cerimônia do Globo de Ouro, também agora no início de janeiro, utilizaram preto para chamar atenção, em vez das pessoas perguntarem o que você está vestindo, quem foi o estilista, perguntarem por que você está vestindo isso, e aí elas falarem da causa. E eu achei muito bonito, eu fui lá, vesti meu vestidinho preto e assisti o Globo de Ouro felizona, chorei na maioria dos discursos, me senti extremamente empoderada com isso, e tô muito feliz de estar vivendo esse momento que aconteceu após essas denúncias do caso Harvey Weinstein, onde uma cultura de silêncio que é sufocante está sendo questionada por mulheres poderosas, o que é muito importante para todas as mulheres. E por ter ficado muito feliz com esse movimento, como a maioria das mulheres que eu vi, eu fiquei muito brava quando eu li as manchetes sobre a carta que cerca de 100 francesas assinaram, entre elas a Catherine Deneuve, que é a mais famosa, atriz hollywoodiana, mas também tem a escritora Catherine Millet e muitas intelectuais francesas. E as manchetes que falavam sobre essa carta eram coisas que eu fiquei meio assustada, como a polêmica carta de Catherine Deneuve e outras 99 francesas pelo direito dos homens de cantarem as mulheres. E o próprio título da carta é um pouco assustador, porque ele fala do direito dos homens de importunar. E aí eu fiquei com mais preconceito ainda quando eu vi que um monte de gente que tem a habilidade de me fazer discordar delas 100% das vezes, como o Rodrigo Constantino, estavam apoiando a carta. Aí eu falei, se o Constantino tá defendendo, tem alguma coisa errada com essa carta mesmo. E eu li a carta completa e eu refleti por um tempo, e eu acho que ela é muito mais complexa do que essas manchetes e os comentários um pouco rasos que eu tenho visto a respeito. Eu acho que, no geral, se eu fosse fazer um balanço, eu considero a carta infeliz, eu acho que ela é muito exagerada. Mas é um contraponto. E é um contraponto vindo de mulheres feministas, e eu acho que isso sempre deveria fazer as pessoas, ao menos, pensar a respeito do que está sendo dito. Mas para começar, vamos lá. Pelo direito de importunar, o que é horrível. E eu pensei, não, elas devem ter uma concepção diferente do que é importunar, deve ter sido um problema de tradução, não é possível. Mas ainda assim, eu acho que há um pouco sim de confusão entre o que é paquera, cantada e assédio ali no texto delas. Um trecho, por exemplo, diz
que muitos homens estão perdendo emprego ou sendo muito punidos quando seu único erro foi ter tocado um joelho, tentado roubar um beijo, falar sobre coisas íntimas em um jantar profissional ou ter mandado mensagens com conotação sexual a uma mulher cuja atração não era recíproca. Eu acho que faltou ver o próprio papel de privilegiada. Alguém simplesmente colocar a mão no meu joelho é diferente de uma mulher que está numa situação completamente vulnerável ter um homem colocando a mão no joelho dela. Realmente, se acontecer comigo, eu provavelmente vou ficar constrangida, não vou gostar, mas dependendo da pessoa, eu vou entender que foi um entendido e falar, não, você tá entendendo as coisas erradas e... ok, eu talvez não vá ficar traumatizada pra sempre por causa disso. Mas esses dias, por exemplo, eu fui numa lanchonete, era uma lanchonete muito simples e tinha uma atendente muito bonita atendendo. E eu fiquei pensando o quanto aquela mulher não deve ouvir de absurdos no trabalho dela e o quanto vários homens não devem passar desses pequenos limites, como colocar a mão no joelho ou na mão dela todos os dias, e o quanto para ela isso é totalmente diferente do que é para mim. E aí na carta também fala: os acidentes que podem afetar o corpo de uma mulher não necessariamente atingem sua dignidade e não devem, por mais difíceis que às vezes possam ser, necessariamente fazer dela uma vítima perpétua, porque não somos redutíveis ao nosso corpo. Nossa liberdade interior é inviolável. Em primeiro lugar, a preocupação de ferir o corpo deveria sim ser importante, porque o meu corpo é muito importante, e até pensando no movimento de libertação sexual do qual muitas dessas mulheres fizeram parte, eu acho um pouco problemático negar a importância do corpo da mulher, mas se alguém me encoxar no ônibus, não é só o meu corpo que a pessoa tá ferindo, a pessoa tá ferindo minha dignidade. E não dá pra dizer que o que a gente tem interior é inviolável. Não é inviolável, isso fere psicologicamente muitas mulheres e muito profundamente, e mesmo que não seja com todas, que bom, ainda bem que algumas são mais fortes, mas com muitas. Assédio tem muito menos a ver do que uma relação de simplesmente desejo sexual, e eu acho que tem muito mais a ver com uma relação de poder. Existe uma cultura que trata os corpos femininos como se eles fossem públicos, uma cultura que faz com que os homens achem que não há problema nenhum em encostar em mulher porque mulheres são objetos de desejo. E essa questão de tratar a mulher como objeto tem muito mais a ver com uma questão de poder. Isso acontece para todas as pessoas? Todo homem é mais poderoso do que toda mulher? É claro que não, é claro que existem nuances, é claro que nem toda mulher é vítima, é claro que as mulheres vão... cada mulher vai reagir de uma maneira diferente, mas socialmente existe um problema que faz com que a minha dignidade valha muito menos do que a dignidade de homens. E pra mim o mais importante é que eles tenham escolhido essa questão do direito do homem de importunar como título, porque o título deveria significar o que é o manifesto, o que é o mais importante. E tem coisas na carta que são interessantes de pensar, mas isso é o mais importante? O direito do homem de importunar é tão importante assim num contexto social onde tantas mulheres assim são estupradas todos os dias? Eu entendo que elas quiseram dizer que há esse campo, esse in-between, onde cantadas e flertes envolvem correr riscos, mas esses homens têm que entender que a partir do momento em que a mulher fala não, é realmente não. Vida pra frente. Então eu acho muito exagero o que elas colocaram, que muitas vezes elas associaram esse movimento que está acontecendo ao puritanismo, ao discurso totalitário, e eu acho que é um exagero profundo, porque em todo movimento que surge, é claro que uma ou outra voz vai ser exagerada, sempre vão surgir as opiniões divergentes, mas no geral o que a gente tem visto passa muito longe de totalitarismo e de puritanismo. Eu achei interessante um texto que eu achei da Márcia Tiburi comentando essa carta, e ela chama atenção para isso que elas falaram, dessa cooptação pelo puritanismo, que é: criar uma legislação para decidir sobre esses aspectos da vida privada não nos tornará sujeitos extremamente moralistas? Não sei. Moralistas podem ser tão nocivos à sociedade quanto assediadores. A maior parte dos assediadores usa uma máscara moralista. Talvez as francesas estivessem preocupadas com isso. Mas eu acho exagero colocar como se esse movimento, que é um movimento de não à cultura do silêncio, estivesse carregando uma bandeira moralista. Elas chegam a falar que qual é o próximo passo? Vai existir uma legislação sobre os nossos corpos, sobre que a gente tenha que fazer acordos antes de entrar em um relacionamento. E eu achei isso extremamente exagerado. Eu li uma entrevista com a Catherine Millet. A Catherine Millet é uma escritora, ela foi uma das 5 pessoas que escreveu a carta, as outras
95 apenas assinaram, ela foi uma das que escreveu, e ela admite que realmente elas optaram por um pouco mais de exagero. Mas eu achei que esse exagero foi um pouco irresponsável, porque honestamente comparar um movimento que tá libertando tantas mulheres com totalitarismo... E a propósito, essa entrevista da Catherine Millet, ela é muito mais assustadora do que a carta escrita. Ela fala umas coisas que o Bolsonaro falaria. Como, por exemplo, há pouco tempo li uma entrevista de uma advogada que havia sido estuprada quando jovem e que desaconselhava seus clientes a denunciar e processar, porque isso só te faz prisioneira do sofrimento. Por favor, não acreditem nisso. Mas ainda assim, mesmo nessa entrevista da qual eu discordo radicalmente da maioria das coisas que ela fala e da qual eu fiquei absurdada em alguns momentos, mas ainda assim tem uma outra coisa ali que ela falou que me fez pensar, porque é um contraponto, é alguém que pensa diferente de mim. E é importante ler contrapontos, tem a ver com a evolução que a crítica causa na gente mesmo, que eu falei lá no início. Então me preocupa muito quando as pessoas se fecham muito dentro do mundo no qual todo mundo concorda com elas, quando você cancela ver o feed de todas as pessoas que pensam diferente de você no Facebook. Eu vi muita gente falando que nem ia se dar ao trabalho de ler a carta e ainda assim criticando, ou gente que no mesmo dia já tinha um textão de resposta. Qual foi a reflexão que deu tempo dessa pessoa fazer, sabe? Às vezes eu acho que a gente faz muito disso pela necessidade de lacrar, preciso dar uma resposta à altura. E aí no dia seguinte surgiu uma carta de resposta, também de francesas e que também viralizou muito. E essa carta também eu acho que tem muitos acertos, mas também tem problemas. Mas o que mais me preocupa é essa questão de mulheres estarem brigando entre elas por terem visões diferentes de mundo, sendo que todas deveriam estar unidas lutando contra a opressão que a gente sofre. A Marcia Tiburi fala isso, de que esse ataque entre mulheres e feministas serve muito mais ao patriarcado do que ao feminismo. E aí, pra mim, o mais problemático é que essa carta-resposta chamam aquelas outras mulheres de as aliadas dos porcos. E eu achei isso, primeiro, que extremamente agressivo, e é lamentável que mulheres fiquem se agredindo dessa forma. E outra que eu acho que é um desrespeito um pouco com a história delas, porque ninguém pode dizer que essas mulheres não são feministas porque a gente não concorda com o tipo de feminismo que elas exercem. Elas têm uma história que é importante. A Catherine Deneuve tem uma história que é bastante importante sobre a mulher exercendo sua liberdade sexual no cinema. A Catherine Millet também, ela escreveu um livro sobre isso que é bem representativo. E essas mulheres, a Catherine Deneuve, a Catherine Millet e as outras 98, elas em nenhum momento eu acho que elas defenderam o assédio, por mais que eu acho que tenha tido um pouco dessa confusão. Elas falam que é legítimo esse movimento que está acontecendo das mulheres contra o assédio, que eles devem existir, e em nenhum momento eu acho que elas defenderam abusadores também. Eu acho que é essencial conhecer a visão delas, e eu achei muito interessante ler esse contraponto, porque por mais que eu acho que elas exageraram, eu não tinha parado para pensar nisso, no quanto um discurso às vezes pode ser cooptado pelo puritanismo, pelo moralismo, e eu acho que é super possível a gente continuar lutando por justiça e igualdade, mas também ficar atento a isso, não estamos nos tornando moralistas. E acho que algo que elas chamam a atenção, que também eu achei interessante no texto delas, foi o quanto a gente está muito imbuído de um discurso de ódio, de uma sanha punitiva, e isso sempre me incomodou, para falar a verdade. E elas falam, por exemplo, que mesmo elas, como mulheres, elas são tolhidas na liberdade de expressão delas, porque se elas falam, elas são tratadas como traidoras e cúmplices. E eu, pra ser sincera, eu vi isso acontecer nas redes sociais com algumas mulheres, e isso fez com que eu tenha medo de dar algumas opiniões que eu tenho. Que isso é totalmente contraditório com o que prega o feminismo, que prega a liberdade de vozes, que prega com que as pessoas deveriam ter igualdade de direitos. E todo esse movimento que está surgindo agora após as denúncias do Harvey Weinstein, eles são justamente um movimento que visam acabar com essa cultura do silenciamento. O que às vezes eu fico constrangida a falar, por exemplo, algo que refletindo, eu não tenho o menor motivo para ficar constrangida. Por exemplo, eu acredito no princípio básico da justiça de que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então eu não acho que existiu uma denúncia, automaticamente existe um culpado. Eu não acho que isso pode acontecer, porque isso fere o princípio básico da justiça. Mas isso não me torna cúmplice de assediador nenhum, porque eu entendo que é
praticamente impossível você provar um estupro, um assédio, e eu acho que a partir do momento que a mulher denuncia, ela nunca deve ser silenciada, ela deve ser estimulada a falar e ela deve ser respeitada, então deve ser investigada imediatamente e ela deve ser protegida imediatamente, e a partir disso ambas as partes, ela e a pessoa que foi acusada, devem apresentar os seus argumentos e evidências para que possa haver um julgamento justo. E às vezes quando eu vou falar isso, quando eu vejo que eu acho que as pessoas estão julgando ainda antecipadamente de uma forma exagerada, eu me sinto constrangida porque eu acho que as pessoas vão achar que eu estou compactuando com assediadores, o que eu não estou. E me incomoda esse comportamento meio juiz dread, pessoas que não apenas julgam, como elas já sentenciam automaticamente. Eu acho que todo o nosso sistema de justiça deveria ser um sistema educativo. Então, por exemplo, eu gostaria muito mais de ver uma discussão do que a gente pode fazer com esses casos para que os homens aprendam e reflitam e passem a se comportar de forma diferente. Muito mais do que vamos punir imediatamente, vamos colocar ele na geladeira para sempre e ignorar todas as obras dele. Eu acho que os casos devem ser analisados caso a caso. Então, por exemplo, nessa semana o Aziz Ansari, que é um ator de comédia, surgiu uma denúncia de uma mulher que saiu com ele e ele basicamente agiu como muito homem babaca. A mulher não estava muito afim, ela tentou meio que ignorar o sexo e ele não levou muito a sério e eles transaram mesmo assim. E aí mostra uma troca de mensagens entre eles, mas ali na troca de mensagens meio que fica evidente que não foi um caso de estupro, apesar de ele ter sido, sim, um cara que, como dizem as francesas, ele exerceu o direito dele de importunar, que ele não deveria ter exercido. Então, acho que a partir do momento que surgiu essa denúncia, vamos investigar. Há mais denúncias contra ele? O que ele tem para dizer em relação a isso? O que a gente pode fazer para que os homens entendam que eles não podem avançar o sinal desse jeito, não se preocupando com o que a mulher está sentindo? Mas eu acho que essas preocupações, assim, são muito mais importantes do que vamos não assistir tudo que o Aziz Ansari fizer daqui pra frente. É diferente de um Harvey Weinstein, que é alguém que abusava do poder sistemicamente e que por isso, sim, eu acho que deve ser imediatamente afastado de todos os cargos dele, como ele foi. Essa é a beleza de um movimento como o Time's Up. Ele não só está trazendo discussões, como ele está trazendo ações efetivas. O que a gente pode fazer a partir disso. Então é isso, eu só queria compartilhar essas reflexões que eu tive a partir da carta com vocês, porque eu vi muita gente falando que eu queria ver mais mulheres comentando sobre essa carta, e aí eu achei que seria interessante compartilhar, mas eu não quero que seja um monólogo, eu quero que seja um diálogo, então comentem aí, por favor. Espero que a principal reflexão tenha sido: criticar é sempre essencial. Então, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva, siga lá nas redes sociais, comente por lá também, e volte sempre.